CPI aprova condução coercitiva de proprietários do consórcio Rio Parque e empresas de reboque. Comissão debate elaboração de políticas públicas inclusivas para pessoas com deficiência. São Gonçalo realiza levantamento para detectar índice de infestação do mosquito da dengue no município. Comissão de Assuntos Municipais vai convocar secretário estadual do Ambiente e presidente do INEA para falar sobre problemas na Laguna de Araruama. E plenário inicia a discussão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI da Transparência aprovou a condução coercitiva para o próximo dia 23 dos proprietários do consórcio Rio Parque e outras 3 prestadoras de serviços de reboque no estado. Os deputados querem esclarecimentos sobre as operações de blitz e as irregularidades encontradas no pátio de depósito. A medida foi aprovada por unanimidade após o não comparecimento dos responsáveis convocados para a audiência pública desta terça-feira. De acordo com o presidente da comissão, deputado Alan Lopes, as operações precisam acontecer na forma da lei e não para prejudicar o trabalhador e ainda manchar a imagem da Polícia Militar. Porque eles têm que dar esclarecimentos sobre essa pouca vergonha que eles estão fazendo no Rio de Janeiro. Então serão conduzidos de maneira coercitiva se não vierem por livre e espontânea vontade. O que a gente quer com a presença deles aqui é o que a gente queria hoje, esclarecimentos. Segundo o proprietário da única empresa de reboque presente na audiência, desde o início das blitzes, ele transportou cerca de 1.600 veículos e desse montante apenas 3 motos eram roubadas, o que, segundo os deputados, comprova que as operações não estão sendo feitas para combater a criminalidade no estado. A gente vai se reunir agora com o 01 da PM para conversar e reportar esses números para ele que ele possa fazer o ajuste com os comandantes de batalhão para parar, para pedir para parar para a Polícia Militar fazer operações que verifica documento, que verifica pneu, que verifica farol. Isso não é competência da Polícia Militar. A Polícia Militar tem que averiguar o interior do veículo, se tem droga, se tem arma, se tem mandado de busca e apreensão, enfim. Não pode ficar se metendo nessas coisas, porque traz um prejuízo até para a própria Polícia Militar de imagem. O representante da Polícia Militar ressaltou que os índices mostram que a moto é o veículo principal do crime e que os próprios comandantes dos batalhões pedem essas operações. No entanto, ele informou que essas informações obtidas com a comissão vão ser fundamentais para ajustar possíveis excessos e irregularidades. Acho que muita coisa já avançou, mas o que nós temos hoje é que a moto tanto é o veículo muito roubado, como é utilizado para praticar muitos roubos. Então, nós temos essa linha tênue que nós temos que ajustar e acho que discutindo aqui, conversando, nós vamos chegar num bom termo aí. Na semana passada, a comissão fez uma vistoria no pátio do Detro, administrado pela Rio Parque, em Vargem Grande, e constatou falta de segurança e uma série de irregularidades. O depósito foi fechado pelo Corpo de Bombeiros e, segundo o presidente do Detro, desde então as blitzes foram suspensas no estado, assim como a execução do contrato. No dia 6 de maio, nós notificamos o consórcio sobre diversas irregularidades. No dia 7 de maio, os deputados fiscalizando compareceram ao pátio e de imediato nós suspendemos a execução do contrato, haja vista as irregularidades encontradas pelos deputados, que foi fato até de suspender a licença do bombeiro. Enquanto a empresa não regularizar e a fiscalização aqui no parlamento, em conjunto com o Detro, autorizar, nós não daremos início às atividades. O presidente do Detro também informou que eles estão cobrando da Rio Parque a abertura de novos pátios conforme é prescrito no contrato e que eles atuem de forma regular e também cumpram as normas exigidas. Há uma exigência do contrato, tem um pátio em cada lote e eles apresentaram outros pátios, são 3 pátios, que não estavam adequados. Então o Detro não autorizou a abertura desses pátios. Apesar de já estar suspenso no momento, a CPI também vai enviar um ofício ao Tribunal de Contas do Estado pedindo a suspensão do contrato do Detro com a Rio Parking para que a empresa só volte a atuar quando estiver regularizada. A gente não sabe
se o Detro a qualquer momento pode tirar a suspensão. O que a gente quer é que o contrato fique suspenso até que eles se adequem aos critérios que a gente estabeleceu sobre o mínimo de respeito onde eles guardam o veículo das pessoas. Aquilo lá não é um pátio, aquilo lá é um lugar abandonado, que não tem cobertura, que é um mato grande, que tem material inflamado. Aquilo ali não pode continuar. Promover o engajamento e incentivar a construção de políticas públicas mais justas e inclusivas para pessoas com deficiência. Esses foram alguns dos temas discutidos na audiência pública desta terça-feira da Comissão da Pessoa com Deficiência. 3 de abril marca o Dia da Verdade Social, data em que as instituições da sociedade civil, como a Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Rio, APAI e Pestalozzi, decidiram unir forças para formar a rede de solidariedade em defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade social do Estado do Rio. Tudo que for voltado em contribuição às pessoas invisíveis e tudo que for proposto nesse caso, a gente vai estar junto para trabalhar e para dar voz. Hoje, graças a Deus, não adiantava a gente ter uma comissão se o governo do Estado não fosse atuante. Então, hoje, trabalhando em parceria, a gente está conseguindo começar a dar dignidade para essas pessoas. Durante a reunião, foi anunciado um projeto de lei que institui um benefício para mães atípicas. Para que elas possam receber, vários requisitos terão que ser cumpridos. Essa ideia originalmente nasceu numa conversa, eu falo que nasceu no coração da primeira-dama, Analine, porque tem muita sensibilidade para isso, e aí começamos a conversar em como viabilizar um projeto de lei que pudesse ser embrionário e começar a pensar em soluções para atingir essa população que em muitos momentos fica carente por conta dessa ausência, da impossibilidade do trabalho. A justificativa é que mães atípicas ou com deficiência abandonam os empregos para cuidar dos filhos. Isso, muitas vezes, leva à vulnerabilidade social. É de suma importância ter esse aporte financeiro para que essa mãe consiga gerenciar essa casa e gerir com mais tranquilidade esse filho, dar essa assistência para esse filho com deficiência, que é uma luta muito grande. Também foi anunciado o projeto de lei dos deputados Fred Pacheco e Júlio Rocha, que está em elaboração para a criação de residências assistidas que garantam moradia protegida, cuidados integrais e suporte especializado a idosos com deficiência física, intelectual, sensorial ou múltipla em regime de residência permanente ou temporário. Foi apresentado por uma pessoa que está muito à frente, inclusive, de uma das APAIs, dizendo que o grande problema hoje é a velhice da pessoa com deficiência, né? Que pensam muitas vezes, essa pessoa com deficiência, imagina, se tem uma mãe idosa que falece, com quem que essa pessoa fica, não é? E a pessoa com deficiência também envelhece. E aí precisa também ter toda a assistência e suporte necessário para ter qualidade de vida, muito e principalmente também nesse momento, onde já não tem mais alguém para lhe dar o suporte necessário. A Comissão de Assuntos Municipais vai convocar o secretário estadual do Ambiente e o presidente do INEA para a próxima audiência pública para falar sobre os problemas ambientais que afetam a Laguna de Araruama. Despejo irregular de esgoto, extrativismo predatório, especulação imobiliária, contaminação dos peixes e pescadores adoecendo por conta da poluição no local. Esses foram os principais pontos abordados pelas ONGs e movimentos que lutam pela sobrevivência da vida marinha e daqueles que tiram sustento da Laguna de Araruama. Com 160 quilômetros de orla, a laguna se estende por 6 municípios: Saquarema, Cabo Frio, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Araruama. De acordo com Bernardo do Carmo Bastos, do Movimento de Preservação da Laguna, as ações desenvolvidas para a revitalização da lagoa são ineficazes e realizadas sem estudo técnico apropriado. Ele afirmou que é preciso intensificar o diálogo com o poder público para resolver as demandas apresentadas na audiência. Algumas ações que a gente está vendo na lagoa, elas carecem de estudos de impacto ambiental, né? Tanto a dragagem do canal de Itajuru foi apresentado um EIA, mas a gente viu que umas discrepâncias durante essa execução desse contrato.
E agora um comitê de bacias e um consórcio Lagos São João promovendo dragagens onde não tem esse EIA-RIMA, não tem o estudo de impacto ambiental. A gente sempre tenta a linha do diálogo, né? A gente procura algumas prefeituras, algumas acatam, outras não. A gente tenta também conversar com o Ministério Público Federal, que é quem fiscaliza a questão de dragagem, de engorda. Então, a concessionária também, a gente propõe as soluções. Eu acho que o papel do movimento social ele não é só apontar o problema, é usar o seu corpo técnico e o seu know-how para também propor algumas soluções. A falta de diálogo com a Prolagos, a Genersa e Poder Público também foi um assunto abordado na audiência. Felipe Oliveira, do Movimento de Preservação da Laguna, alerta para a falta de respostas a diversas reivindicações feitas pelo movimento e que a audiência da comissão foi importante para dar visibilidade a essa causa. A briga por si só não adianta nada. O que a gente tem que fazer a partir daqui é dialogar para buscar soluções efetivas para salvarmos a Laguna de Araruama. O sentimento é de felicidade aqui, porque eu acho que a gente avançou bastante na questão da preservação do nosso patrimônio, o maior patrimônio da região dos lagos, que é a Laguna de Araruama. Pescador da região e presidente da Associação de Moradores do Porto da Aldeia, Júnior Tainha destaca que os pescadores da região estão sem a principal fonte de renda e que não contam com nenhum tipo de auxílio financeiro. Por conta da poluição e do despejo irregular de esgoto, algas se desenvolvem ao longo de toda a orla, especialmente na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Uma das alternativas dos pescadores é trabalhar na coleta dessas algas, e muitos acabam adoecendo em contato com a água contaminada. A situação lá é precária. Felizmente, o pescador não está sendo assistido, né? O pescador está sendo o quê? Ao contrário, está sendo usado como manobra para beneficiar a Prolago, né? Que o trabalho todo que era para ser feito lá, que os pescadores estão colocando a mão na massa, era a Prolago que era para estar fazendo. E o pescador era para ser ressarcido, era para estar recebendo um dinheiro, um auxílio pesca, tipo um auxílio pesca, né? Em vez de ele estar fazendo esse trabalho. Segundo o presidente da Prolagos, Simval Andrade, foram feitos investimentos nos últimos anos que ultrapassam os 450 milhões de reais, como a ampliação do sistema de abastecimento em Arraial do Cabo, as melhorias na barragem de Juturnaíba, as estações de tratamento de esgoto em Jardim Esperança, Cabo Frio, São Pedro e Arraial. Além disso, garantiu que a Prolagos possui um setor de comunicação para atender às demandas. Ele também explicou como é realizado o trabalho de coleta das algas junto aos pescadores da região. Nós temos uma área de responsabilidade social que trata disso, tem um programa chamado Afluentes, que faz um conjunto de reuniões e de contato direto por WhatsApp com as lideranças, e a gente tem recebido todas as associações, tanto de moradores como de pescadores, que nos procuram e fazendo esse diálogo aberto. O que a gente faz é patrocinar as ações que podem trazer melhoria para a Lagoa. O deputado Yuri Moura presidiu a audiência e destacou a necessidade de ouvir a população que vem lutando por melhores condições da Laguna de Araruama. O parlamentar lamentou a ausência do secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, e de representantes do INEA, que devem fiscalizar as irregularidades no local. Também vai ser criado um grupo de trabalho para acompanhar as ações realizadas pelo poder público e pelos movimentos, além da realização de visitas técnicas aos municípios afetados. Dos questionamentos que foram feitos aqui, das respostas por parte da concessionária, nós vamos iniciar uma série de requerimentos de informação, em especial perante o consórcio e o comitê de bacia, porque foi dito aqui pela Prolagos que boa parte da execução de algumas medidas que estão tomando sobre o desastre socioambiental que está acontecendo lá seria por meio de uma gestão de processos por parte desse comitê de bacia que tem um consórcio. É complicado, né? Vários órgãos envolvidos. Mas, junto disso também, nós encaminhamos aqui que vamos pedir a convocação do secretário de Estado de Meio Ambiente e do INEA, que faz parte de várias ações como essas e não veio aqui se explicar. E aí também junto de vistorias técnicas, de reunião com a Genersa, de mais uma visita a Prolagos para poder entender de fato como está o andamento das obras definitivas. Veja agora no Giro de Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realizou um novo levantamento do Índice Rápido de Aedes aegypti. A pesquisa serve para mostrar o risco de contaminação de doenças, principalmente da dengue, zika e chikungunya, através de percentual de infestação predial. As visitas são realizadas pelos agentes de vigilância em saúde ambiental e permitem saber a quantidade de casas com a presença de larvas de mosquito.
Após a coleta, o material é levado para o laboratório para determinar qual o tipo de mosquito, já que nem sempre todas as larvas são de Aedes aegypti. Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, no próximo domingo, o Museu Aeroespacial contará com uma programação especial e gratuita no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste. Haverá demonstrações aéreas, exposições de aeronaves históricas, atividades culturais, oficinas educativas, espaço sensorial para crianças neuroatípicas, além de atrações voltadas ao esporte, à inclusão e à promoção da cidadania. Entre os destaques do dia estão as apresentações de aeronaves da Força Aérea Brasileira e saltos de paraquedistas. O grupo Los Traquitanas apresenta o novo espetáculo infantil Sonoras Traquinagens, esta quarta às 15h, no Sesc Ramos, na Zona Norte. O trabalho musical diverte pessoas de todas as idades. Os 5 músicos usam instrumentos artesanais que eles mesmos criaram com sons exóticos, com outros instrumentos tradicionais somados a recursos eletrônicos. No repertório, canções conhecidas como A Linda Rosa Juvenil e O Pato, além de criações originais do grupo. O plenário começou a discutir hoje o projeto que trata das diretrizes para a elaboração do orçamento de 2026. A mensagem enviada pelo Poder Executivo prevê arrecadação de 109,5 bilhões de reais e despesas da ordem de 125,5 bilhões, o que representa um déficit aproximado de 16 bi para o ano que vem. As principais despesas do Estado são com pagamento de pessoal, encargos sociais e dívida pública, que somam quase 63% do total de gastos. O déficit orçamentário cresce na previsão para os próximos 2 anos. Vai a 19 bilhões em 2027 e 21,5 bi em 2028. Os deputados da Comissão de Orçamento da Alerj defendem a adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite a renegociação das dívidas com a União. A adesão ao PROPAG representa a gente sair do regime de recuperação fiscal, ter uma nova escadinha em 4 anos de pagar 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e ainda deixarmos de ser fiscalizados pelo triunvirato da União e sermos fiscalizados pelo TCE. Então o PROPAG representa uma luz no fundo do túnel para a gente chegar vivo até 31/12/32, quando virá a reforma tributária. O projeto da LDO volta à pauta nesta quarta-feira para a segunda discussão. Em seguida, é aberto o prazo de 5 dias para que os parlamentares apresentem emendas ao texto. As escolas da rede pública do Estado podem ser obrigadas a expor cartazes com informações sobre os procedimentos a serem adotados em casos de engasgo de bebês e crianças. O objetivo da proposta do deputado Giovanni Ratinho é orientar professores e outros funcionários das escolas a agir em situações de emergência. O texto aprovado em segunda discussão segue agora para a sanção ou veto do governador. Pode ser criada no Rio a política estadual de conscientização sobre a importância da prática de atividade física para a saúde neurológica, mental e cardiovascular. A proposta dos deputados Arthur Monteiro e Índia Armelau quer alertar a população com campanhas publicitárias em plataformas digitais, rádios e canais de TV, além de palestras e workshops em escolas, universidades e empresas. A matéria aprovada vai ser analisada pelo governador. O deputado delegado Carlos Augusto quer estabelecer diretrizes para o descarte de vestígios biológicos e não biológicos pela Secretaria Estadual de Polícia Civil. De acordo com o texto, os vestígios não biológicos devem ser descartados 2 anos depois da elaboração dos laudos periciais. A regra não se aplica àqueles que tenham pedido da autoridade policial ou judiciária para manutenção do acautelamento, armas de fogo ou entorpecentes, ou quando for determinada outra destinação. Já os vestígios biológicos devem ser descartados logo após o laudo pericial, sendo mantida uma amostra pelo prazo de 5 anos.
O projeto recebeu 3 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.